Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quero dizer que já estou com saudade das nossas aulas, dos nossos momentos de aprendizado, né? Das atividades práticas, dos experimentos, da turma ativa e tão boa que vocês sempre foram, né? Então, por enquanto, é momento de prevenção, é momento de ficarmos em casa para se prevenir contra esse vírus que está por aí, né, assolando todo mundo. Quero dizer para vocês, então sejam bem-vindos. A partir de agora a gente vai se ver por aqui, de maneira online, né? E quero pedir o empenho de cada um de vocês, que vocês se dediquem. E eu deixo essa frase que está aqui no slide para que vocês pensem e reflitam também. O sucesso é uma questão de vontade, ação e dedicação. E é isso que a professora espera de vocês, também de forma online. Estarei aqui para ajudar, para tirar as dúvidas. Vocês podem me chamar sempre que preciso, mas eu espero que cada um de vocês se dedique também para que tudo dê certo. Então hoje nós vamos ter uma aula de revisão. Nós vamos iniciar com uma revisão dos conteúdos que a gente já estudou em sala de aula, para que depois vocês acompanhem e façam as atividades que a professora vai propor. Então tudo que eu vou fazer agora é uma revisão do que vocês já viram, tá? Não tem nada de novo. Então nós vamos começar falando sobre matéria, né? O conceito que a gente estudou lá no comecinho do ano, um dos primeiros conteúdos. Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem volume e tem massa, né? Então ali no slide vocês podem estar vendo uma imagem de uma carteira, de uma cadeira. Ambos são considerados matéria, né? A cadeira, ela ocupa lugar no espaço e ela tem peso, ela tem massa. A carteira também. Aqui tem mais duas imagens que vocês estão visualizando, que são duas imagens de experimentos que a gente realizou em sala de aula, para verificar se o ar era matéria ou não. Então vamos ver se vocês relembram, né? Um dos experimentos que vocês fizeram era com um copo, a gente colocou um guardanapo no fundo do copo e viramos esse copo, né, dentro de um balde com água. E aí a gente verificou que o guardanapo não molhou. E por que isso ocorreu? Porque dentro do copo havia o ar. Então a gente concluiu que o ar ocupava lugar no espaço. No outro experimento que nós fizemos era uma régua, né, não sei se vocês lembram, e nós penduramos 2 balões na ponta da régua. E um dos balões, então a gente furou. E a régua, ela se inclinou. E por que isso aconteceu? Por que ocorreu a inclinação? Porque o ar, então, ele possui massa. E aí a gente percebeu isso através desse experimento. Então nós vimos que o ar, ele ocupava lugar no espaço e que ele possuía massa. Então se ele ocupa lugar no espaço e ele possui massa, ele é considerado matéria. Aqui na imagem também tem um estudante. Então esse estudante também, assim como vocês, estão ocupando lugar no espaço, possui massa, né? Tem um certo volume, então é considerado matéria. Então tudo à nossa volta que ocupa lugar no espaço e tem massa é considerado matéria, tá? Relembrando também, essa matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, então, eu trouxe como exemplo o gelo, mas poderia ter outros. Eu tenho aqui um copo, né, no estado sólido, tenho aqui uma garrafa de água no estado sólido, né? No estado líquido eu coloquei como imagem a água, poderia ser um suco, um refrigerante, e no estado gasoso eu coloquei aqui então um exemplo, o vapor de água, né, saindo da chaleira. Os estados físicos da matéria, eles possuem algumas características relacionadas à forma e ao volume. Então, no estado sólido, a matéria ela sempre vai encontrar-se num formato definido, né? E no volume também sempre vai ser definido. Então, por exemplo, essa caneta aqui, se ela estiver no estado sólido, ela sempre vai ter a mesma forma, o mesmo formato, né? E o volume, que é o espaço ocupado por ela, também sempre vai ser o mesmo. Já no estado líquido, a forma ela não é definida. O que isso quer dizer? Então, aqui eu tenho um copo com água, nós podemos verificar que aqui dentro tem 50 ml de água. Se nós colocarmos essa água em outro recipiente, ela vai adquirir o formato desse recipiente aqui. Por isso que a gente diz que a forma não é definida. Já o volume, que é a quantidade de espaço ocupada por esse material, ele sempre vai ser definido, vai ser o mesmo. Então aqui dentro continua tendo 50 ml de água. Se eu botar para cá, a gente vai verificar que continua tendo então 50 ml de água.
E no estado gasoso, nenhum dos dois é definido, nem a forma e nem o volume. Os estados físicos da matéria, eles podem sofrer, então, transformações, né? Passando de um estado para o outro. Essas transformações, elas recebem um nome. Então, quando passa do estado sólido para o estado líquido, o nome que essa mudança recebe é fusão. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês no canto, né, de um gelo derretendo. Então, o gelo está passando do estado sólido para o líquido, é chamado de fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, é chamado de vaporização. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma chaleira com água fervendo. Então, a água está passando do estado líquido para o gasoso, em forma de vapor. Para acontecer tanto a fusão quanto a vaporização, é preciso que a temperatura aumente. E nós temos também duas mudanças de estado físico que é preciso que a temperatura diminua para que ocorra essas mudanças. São elas a condensação e a solidificação, que vocês estão vendo aqui embaixo no nosso esqueminha. A condensação, eu coloquei a imagem da garrafinha que está ali no canto, né? Então imaginem que é uma garrafa de água que estava na geladeira, retiramos ela da geladeira e colocamos em cima da mesa. A gente verifica após certo tempo que essa garrafa ela começa a suar. Por que ela começa a suar? Porque no ar, na atmosfera, nós temos água no estado gasoso. E quando essas partículas do estado gasoso encostam na garrafa que está mais gelada, né, elas deixam de estar no estado gasoso e passam para o estado líquido, elas perdem energia, né? Então, quando elas encostam naquela superfície da garrafa que está mais gelada, elas passam do estado gasoso para o líquido. O nome dessa mudança se chama condensação. Nós temos também a mudança de estado físico conhecida como solidificação, que é quando passa do estado líquido para o sólido. Quando, por exemplo, você faz na sua casa o gelo, nós não colocamos a água no estado líquido na forminha e colocamos no congelador, depois de certo tempo, né, aquela água líquida vira gelo, então passa para o estado sólido e é chamado de solidificação. Essas duas mudanças, então, é preciso que a temperatura diminua, que ela abaixe. E temos ainda a sublimação, que eu trouxe como exemplo da naftalina. Nós colocamos a naftalina no armário e depois de certo tempo, depois de alguns dias, a gente verifica que essa naftalina ela vai diminuindo de tamanho, né? Então ela passa do estado sólido para o estado gasoso, direto, sem passar para o estado líquido, direto do sólido para o gasoso, e isso é chamado de sublimação. Quando passa do gasoso direto para o sólido, também é chamado de sublimação. Nós temos também, dentro da mudança de estado físico conhecida como vaporização, dois tipos de vaporização, que é a ebulição e a evaporação. Todos os dois é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? Mas qual é a diferença entre eles? Na ebulição, nós utilizamos uma fonte de calor e acontece de maneira muito mais rápida. Então, o caso aqui é o da chaleira, que a gente utiliza o fogo como fonte de calor e acontece, né, a passagem do estado líquido para o gasoso de maneira muito rápida, né? Já na poça de água que nós estamos vendo ali, a fonte de calor utilizada é o sol, então acontece de uma maneira bem mais lenta, devagar, em temperatura ambiente. Então, a ebulição seria o da chaleira, de forma rápida, né, utilizando uma fonte de calor, que seria o fogo, e a outra seria a poça d'água, então, como exemplo que eu trouxe para a evaporação, que acontece de maneira lenta, né, devagar e em temperatura ambiente. Então, essas mudanças de estado físico que eu acabei de relatar para vocês, elas também estão presentes no ciclo da água. O ciclo da água, tudo começa com a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Nós já fizemos vários experimentos para vocês verificarem isso em sala. Então, passa do estado líquido para o gasoso. Na atmosfera, lá no alto, é mais frio. Então, essa água que estava no estado gasoso, ela vai condensar, formando as nuvens. Então, as nuvens nada mais é do que gotículas de água no estado líquido. A nuvem está no estado líquido, certo? Depois de certo tempo, essa nuvem ela vai pesar e aí vai acontecer a precipitação, que a água volta, então, em forma de chuva, né? Depois da precipitação, essa água ela vai se infiltrar na terra, né? E vai abastecer de novo mares, rios e lagos, né? E também ela vai para os lençóis freáticos e tudo mais. Então, dessa maneira que os estados físicos, as mudanças de estado físico também participam do ciclo da água. Essa matéria, ela também pode sofrer transformações. Então, primeiro de tudo, é preciso que a gente entenda o que é uma transformação. É algo que se transforma, né?
que se modifica. Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês só pensarem um pouquinho nesse significado de transformação. Um prato quebrado, alguns ingredientes e um bolo feito. Então a gente pode ver alguns exemplos de transformações. E essas transformações, elas podem ser consideradas transformações físicas. É chamado de transformação física quando não ocorre a formação de novos materiais. Então aqui do lado eu tenho algumas imagens, um prato quebrado. O prato foi quebrado, mas não se formou nenhum material novo, continua sendo somente, né, porcelana, enfim, o material que é ali feito o prato. É o papel também aqui do lado, ó, é um papel amassado, mas continua sendo papel ali, não tem a formação de um novo material. O mesmo ocorre com a madeira sendo cortada, com a latinha sendo amassada. Já as transformações químicas, como vocês podem analisar as imagens que estão aqui ao redor, elas são transformações onde ocorre a formação de novos materiais. Então, por exemplo, o prego. Ali a gente pode verificar que no prego tem a ferrugem, então ocorreu a formação de um novo material, que é a ferrugem, né? A madeira sendo queimada, a gente pode verificar que ali essa madeira ela vai se transformar numa cinza, então ocorre a formação de um novo material, né? Aqui no canto a gente tem a imagem de um bolo e alguns ingredientes para fazer esse bolo. Então o ovo, a farinha, a manteiga, eles vão se juntar e vão se transformar em um novo material, que vai ser esse bolo, né? E ali vai acontecer a produção de gases, pode ter alteração de cor, de sabor e tudo mais. Então tudo isso são transformações químicas, quando ocorre a formação de um novo material, né? Diferentemente da transformação física. Então, o sexto ano foi essa nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado, né? E agora eu estou disponível para, se acaso vocês ainda tiverem dúvidas, podem me procurar que a professora está disponível para saná-las. Obrigado, tchau e até mais.